Oi pessoal, então agora a gente fala sobre queda livre, que é uma aplicação do movimento retilíneo uniformemente acelerado que a gente viu até agora de uma maneira mais teórica, um pouco mais abstrata. A queda livre é um movimento onde só a gravidade atua sobre o objeto, tá? E isso, na realidade, não é possível no geral aqui no planeta Terra. Isso só vai acontecer com boa aproximação quando a gente puder evitar, levar em conta os efeitos de resistência do ar. Tá? Então, sempre que a gente puder ignorar os efeitos de resistência do ar, ou seja, quando eles forem muito pequenos sobre o movimento do corpo, a gente vai poder falar que o objeto está em queda livre. Tá? E, no caso, a palavra queda é uma dessas palavras em física que são um pouco problemáticas, tá? Quando a gente pensa no significado dela no nosso dia a dia e no significado em física. Por quê? Porque no nosso dia a dia, quando a gente fala em queda, a gente está sempre pensando em um objeto se movendo em direção ao chão. Isso que é uma queda, né, do ponto de vista do nosso dia a dia. O problema é que na física a definição de queda livre nos diz que é um movimento onde só a força da gravidade atua sobre o objeto. Isso é um movimento de queda livre. Tá? E aí, no caso da queda livre, mesmo um movimento de subida de um corpo, mesmo que ele esteja se afastando do chão, tá? Ele vai ser chamado de queda livre também. Basta que a gravidade só a gravidade esteja atuando sobre esse objeto. Tá? E um exemplo de movimento de queda livre que a gente vai analisar nesse vídeo é justamente uma bolinha sendo jogada para cima. Tá? Então agora vamos dar uma olhada no movimento de uma bolinha sendo jogada para cima. Para isso eu vou usar um programa muito legal chamado Tracker. Esse programa permite que você coloque um vídeo nele e analise o movimento, né, do objeto. Tá? E aqui você pode até olhar o movimento dele quadro a quadro. Tá? Então vamos ver esse vídeo aqui. Esse vídeo não tem a qualidade muito boa, tá? É um vídeo aparentemente antigo e codificado de uma maneira um pouco estranha, tá? Mas ele vai servir para a gente analisar o movimento de queda livre. Tá? Então, fixem a atenção de vocês só nessa bolinha de baixo aqui. Você nota que tem um fantasma da mão do homem que joga. Esse homem vai jogar uma bolinha para cima e vai ter um fantasma aparecendo aqui. Né? Essa bolinha de cima aqui é um fantasma, tem a bolinha aqui embaixo. É nessa daqui que a gente vai fixar o movimento. Depois eu vou facilitar isso acontecer. Mas, essencialmente, o que é um movimento de queda livre? Um movimento de queda livre é um movimento em que a bolinha sobe e depois desce. Nesse movimento aqui, a resistência do ar certamente está agindo, mas a resistência do ar, nesse caso, é tão pequenininha, e a gente vai ver que ela é muito pequena, que a gente vai poder simplesmente ignorar a presença dela, desprezar todos os efeitos da resistência do ar e dizer que o corpo está em queda livre. Tá certo? Vamos voltar ao começo do vídeo. E vamos dar uma olhada no movimento. Agora eu vou ter que mexer um pouquinho a minha janelinha da câmera aqui, tá? Mas vamos olhar esse movimento quadro a quadro. Então, a bolinha sobe, tá? Olha só a bolinha de baixo. Bolinha sobe. Parece que ela diminui a velocidade na subida, não é? Vamos voltar aqui um pouquinho. Nota que a bolinha chega um ponto que ela diminui a velocidade, inverte o sentido do movimento e aí ela começa a ganhar mais velocidade para baixo. Tá? Então, de um ponto de vista de primeira olhada, mais atenta ao problema da queda livre, que é uma coisa que a gente nunca olha com a real atenção que deve ser olhada, até porque nós não costumamos analisar o movimento de queda livre com esse tipo de ferramenta, né?
a gente já começa a ver que a bolinha sobe perdendo velocidade, ou seja, a velocidade dela diminuindo, e depois ela começa a descer ganhando velocidade. Vamos olhar isso daí de uma maneira um pouco mais detalhada. Vamos botar um sistema de coordenadas aqui, tá? Então, y crescente eu vou tomar nesse sentido aqui, né, que o meu cursor do mouse está fazendo agora. Y crescente é para cima nesse eixo de coordenadas, tá ok? O jeito que o homem joga a bola não é um movimento estritamente só em linha reta para cima, porque é muito difícil a gente jogar realmente uma bolinha, né, sem que ela vá um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, mas a gente pode ver que com razoável aproximação a bolinha se move só em linha reta para cima. Nós vamos desprezar por enquanto esse movimento na horizontal, tá ok? Vamos fazer a aproximação de que essa bolinha só se move em linha reta ao longo do eixo Y. E aí, vamos olhar agora, vamos começar a analisar agora os deslocamentos dessa bolinha, tanto na subida quanto na descida. Para isso, eu já marquei as posições da minha bolinha no vídeo, tá? E agora eu vou fazer essas posições ficarem visíveis aqui. Então vamos voltar ao início do vídeo. A primeira posição da bolinha está aqui. E agora, se eu for olhar, e agora eu vou fazer uma coisa, né? Antes de tocar o vídeo de novo. A gente já viu que é a bolinha aqui. E quando eu tocar esse vídeo, né, vão aparecer as posições das bolinhas em instantes de tempo sucessivos, né, marcadas com esses quadradinhos vermelhos. Agora, eu posso tirar o meu vídeo para facilitar a visualização. Então agora vai ficar só a posição da bolinha marcada aqui. Quando eu toco o meu vídeo, né, tá aí o movimento da minha bolinha, tá certo? O movimento da minha bolinha é esse. Vamos olhar agora com algumas das posições sucessivas aparecendo. Eu vou colocar o instante de tempo aqui. Esse aqui é o instante t igual a 0. E depois vem o primeiro, segundo, terceiro instante de tempo, tá? E vou deixar algumas posições da bolinha aparecendo aqui simultaneamente. Então vamos avançar um quadro aqui. Ele mantém o instante t0 e marca a posição no instante t1, y1. Vamos olhar mais um. Se eu olhar o deslocamento da bolinha daqui para cá, de 0 para 1 e de 1 para 2, dá a impressão de que que esses deslocamentos estão diminuindo. Vamos olhar mais um. Tá claro, razoavelmente claro aqui que esses deslocamentos estão diminuindo a bolinha à medida que a bolinha sobe. Vamos olhar mais alguns aqui, né? Vamos subir um pouco mais. Olha aqui, tá vendo como os deslocamentos estão ficando cada vez menores à medida que o tempo passa? Então, chega uma hora que a bolinha 10, instante T10, instante T11, instante T12 e instante T13. Agora fica um pouco embolado, mas a gente consegue ver, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Né? A gente já consegue ver que do instante 12 para o instante 13, a bolinha inverteu o sentido do movimento dela. Tá? Então agora eu vou dar um zoom out aqui. Voltamos aonde a gente estava e vamos olhar agora o que acontece com o movimento. Tá? Vamos olhar os deslocamentos. Não tá razoavelmente claro daqui que do instante 13 para o instante 14 houve um certo deslocamento e o deslocamento do instante 14 para o instante 15 aumenta. A mesma coisa para o 16. Vamos continuar a olhar o movimento e ver se isso é verdade. Agora a gente começa a ver mais claramente que os deslocamentos entre instantes de tempo sucessivos estão realmente aumentando.
tá? E a bolinha então está ganhando velocidade, só que para baixo, no sentido de y decrescente. Então a gente já viu que a bolinha tem velocidade, né? Os deslocamentos aqui na subida são positivos, portanto a velocidade é positiva, mas a velocidade vai diminuindo de valor. À medida que o tempo vai subindo, a bolinha vai subindo para cima. Ora, velocidade positiva mais decrescendo de valor, quer dizer que a minha aceleração vai ter um valor negativo. Correto? Então, minha velocidade, enquanto ela estiver positiva e a força da gravidade estiver atuando sobre ela, ela vai perder velocidade. É aquele vídeo em que eu fiz para vocês as relações entre sinal da velocidade e sinal da aceleração, tá certo? Chega um ponto, mais ou menos pelo instante 12, em que a bolinha para, ela tem que parar, tá certo? Porque depois ela vai começar a descer. E agora ela chegou num ponto em que ela tem velocidade igual a zero, e a gente vai ver isso no próximo vídeo com mais clareza ainda, através de um gráfico, e ela começa a ganhar velocidade para baixo. Os deslocamentos aqui são todos negativos. Então quer dizer que a velocidade dessa bolinha está negativa. Essa bolinha está se movendo na direção de y decrescente. Tá certo? E agora, o que acontece? Como a minha aceleração é negativa, agora ela vai fazer com que a velocidade aumente com o tempo. Isso sai das próprias equações que nós vamos revisar aqui. Tá? E aí a gente vê que a bolinha, né, vai ganhando velocidade à medida que ela vai descendo. Então vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui o nosso. Vamos voltar aqui para os nossos slides, tá? Opa. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, né, vamos lembrar, na subida a minha bolinha tem velocidade positiva, mas ela se move cada vez mais lentamente. E na descida, a minha bolinha tem velocidade negativa, mas a bolinha se move cada vez mais rapidamente. Isso quer dizer que a gravidade tem, quando a gente colocar a aceleração da gravidade nas equações, na equação horária para posição, equação horária para velocidade do corpo, em função do tempo, a gente vai ter que colocar um sinal negativo na aceleração nessas equações. Tá? Quando a gente fala em aceleração da gravidade, né, a gente sempre fala que g é 9,8 metros por segundo ao quadrado, correto? Mas aqui eu estou falando para vocês que a aceleração é negativa. Por quê? Porque g igual a 9,8 metros por segundo, na verdade, é o módulo da aceleração da gravidade. Tá? Então a gente fala que um corpo em queda livre tem aceleração em módulo 9,8, mas quando a gente usar as equações lá, a gente vai ter que colocar o sinal da aceleração de maneira correta. Tá? G, então, é o módulo da aceleração de um objeto em queda livre, e se vocês lembrarem das equações horárias, principalmente para a posição, em hora nenhuma a massa do objeto entra. Então, todo objeto, quando a gente puder desprezar os efeitos da força de arraste, né, da resistência do ar, esse objeto vai cair com aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado, não importa a massa desse objeto. Tá? Vamos pegar aqui então a nossa equação horária para as posições. Nota que a massa aqui não aparece em lugar nenhum, tá certo? Então, realmente, essa equação vai valer tanto para um elefante quanto para uma bolinha de tênis, se eu puder desprezar para os dois, né, os efeitos de resistência do ar. E aqui nota que a equação tem ΔY é V0Y ΔT, que é a velocidade inicial da bolinha na direção Y, né?
que é a velocidade que ela tem quando ela se solta da mão do homem que joga a bolinha, mais meio da aceleração ao longo de y vezes ΔT ao quadrado. Quando a gente for escrever essa equação aqui, que vale para qualquer tipo de movimento acelerado ao longo do eixo y, mas considerando o caso particular de queda livre, a gente vai ter que colocar aqui menos g. E quando a gente coloca menos g, esse termo aqui se torna todo ele, o termo de ΔT quadrado, se torna todo ele negativo. Isso é que faz, né, com que na subida os deslocamentos ΔY sejam cada vez menores e que na descida eles sejam cada vez maiores. Tá? Sobre a velocidade da minha bolinha, né, VY é V0y mais aceleração na direção y vezes ΔT. Quando a gente for escrever essa equação geral aqui, particularizando para o caso de queda livre, nós vamos ter que colocar o sinal negativo em g quando a gente substitui o valor aqui, tá certo? E essa equação vai ficar Vy de t é V0y menos g ΔT. Lembrando que g, como é um módulo de um número, é positivo, então a gente precisa colocar o sinal negativo para levar em consideração o fato de que a minha aceleração vai fazer com que o corpo tenda a se mover em direção a y negativo. Tá? Então, cuidado com esse sinal negativo. E, finalmente, para a gente terminar esse vídeo, tem um momento da trajetória da bolinha, né, que a bolinha está fazendo a trajetória dela para cima e para baixo, né, em que ela fica parada no ar. Mas é só por um instantezinho de tempo. Tá? Pensa agora em instante de tempo, não em intervalo de tempo. Ela fica parada por um instante de tempo. Como é que eu sei que instante de tempo é esse? Tá? Basicamente, eu pego a minha equação para as velocidades, aqui, já particularizada para o caso de queda livre, posso fazer ΔT igual a zero. Então, isso daqui vai ficar simplesmente t. Ok? E o que eu quero? Eu quero um instante de tempo em que a minha bolinha tem velocidade em y igual a zero. O que eu vou fazer? Vou fazer essa equação toda ser igual a zero. E agora eu isolo ΔT e obtenho que ΔT é V0y sobre g. Lembra que ΔT é t menos t0. Se meu t0 for zero, ΔT se resume ao próprio instante de tempo. Tá? Então, vai ser a velocidade inicial na direção y, isso no caso da subida, né, dividido por g. Se a bolinha já começar de cima, a velocidade inicial dela vai ser negativa e esse cara nunca vai ser zero. Tá ok? Então, eu acho que por enquanto é isso. E agora no próximo vídeo a gente vai relacionar, né, o movimento de queda livre com gráficos usando esse programa fantástico que é o Tracker.